Graça e paz, meus irmãos, com muita alegria, estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor, para junto nós crescermos, para junto também nos fortalecermos no Senhor. Eu não sei como você está hoje, como você está se sentindo, mas eu tenho certeza, queridos, que nós temos todos os recursos espirituais à nossa disposição para nos ajudar, né? E o nosso Deus, que é um Deus presente, Ele vai dizer para nós, lá usando o profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 9, ele diz: eu te ajudo, eu te sustento, e eu te guardo com a minha destra fiel. Eu fico muito feliz, meus irmãos. Eu sei que eu estou falando agora, são muitas as pessoas que estão nos ouvindo e que separou esse tempo para a gente estar juntos na meditação da palavra de Deus. E o meu desejo é que no final desta meditação estejamos prontos, né, para orarmos, estejamos prontos para recebermos do nosso Deus aquilo que eu e você estamos precisando. Meus queridos irmãos, seguindo então aí a orientação, se você quiser acompanhar, nós vamos estar usando apenas um versículo que é parte de uma oração de Davi. Nós vamos então abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 86 e vamos ler apenas o versículo 7, repetindo o texto para você se situar. Salmos de número 86, e vamos ler apenas o versículo 7, que está formado aqui em duas frases, né? E nós vamos dividir essas duas frases em 3 momentos para nós estarmos meditando nesta tarde. E nós vamos dar como um título, né, na nossa meditação, fazendo uso do próprio contexto em que Davi estava vivendo aqui, que fala, né, do seu clamor no dia da angústia. Então, o nosso tema, clamor na angústia. Você está angustiado, meu irmão? Você está aflito? Este Salmo de número 86, ele aconteceu, esta oração aconteceu quando Davi estava numa batalha lá em Gate. Ali, em Gate, havia um homem de grande estatura que tinha 26 dedos. Você já ouviu esta menção nas Escrituras? É o único lugar que a Bíblia fala, né, de um homem de grande estatura, que ele tinha, ou melhor dizendo, ele tinha 24 dedos, né, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Então, e era um dos gigantes, que também fazia parte, né, da família dos gigantes. E nesta guerra, Davi também, ele vence um outro gigante que era o irmão de Golias, que tinha por nome de Lamir, né, que também foi morto nessa guerra. Então, esta oração de Davi, ela aconteceu no período desta guerra. Meus queridos irmãos, angústia, o que é isto, né? Eu acho que não estou falando aqui, querido, de uma afirmativa de estranheza alguma. A pergunta talvez poderia ser: será que existe alguém, né, com quem eu estou falando, que não sabe o que é angústia, não sabe o que é perda, né, mudança de humor, perda de paz interior, dor desconhecida, insegurança, culpa, mal-estar, tristezas? Isso aqui são realmente os sintomas, né, de uma angústia na vida das pessoas. Então, a angústia é um sentimento inevitável, não tem como
nos livrarmos dela, porque ela pode acontecer na nossa vida de muitas maneiras, ela pode vir de muitas fontes. E alguém afirmou um dia, né? Sábio é o homem que cedo se prepara para o dia da angústia, fazendo uma provisão de experiência da graça e da fidelidade do Senhor, de modo que não lhe falte a confiança no dia da angústia, no dia em que as provações vierem. Você viu que eu afirmei aqui, né? Sábio é o homem ou a mulher que cedo se prepara ou se preparam para enfrentar a angústia. Este cedo aqui, meu querido, você pode estar perguntando, mas como que pode ser esse cedo? Querido, este preparo que eu estou falando, ele só é possível na vida de alguém que entende que tem necessidade de Deus na sua vida. Esse cedo aqui está falando da oportunidade que temos, da oportunidade que nos é dada para nós nos prepararmos, ou seja, termos um relacionamento com Deus, conhecer o Deus dos livramentos, conhecer o Deus da paz, conhecer o Deus da cura. Este cedo é nesse sentido. Por quê? Porque nós que trabalhamos com pessoas, nós que convivemos com os mais diferentes tipos de pessoas, nós vamos encontrar pessoas na nossa história de vida que conhecem a Deus, que desde pequenininho foram ensinados a clamar a Deus nas suas necessidades. Mas existem um número grande de pessoas que nunca tiveram, por exemplo, nas suas casas, a leitura da palavra de Deus, nunca tiveram nas suas casas, em famílias, sendo instruído pelo pai ou pela mãe, para orarem, para buscar a Deus, para clamar ao Senhor nas necessidades. E essas pessoas cresceram sem se relacionar com Deus. Cresceram sem conhecer a Deus. Aí quando chega o dia da angústia, quando chega o dia do aperto, quando as provações chegam, essas pessoas entram em desespero. Por quê? Porque elas não aprenderam a se defender e também não sabem aonde está a fonte que ela pode recorrer para se livrar no dia da angústia. Porque a angústia vem. E todos, com exceção de pouquíssimas pessoas, e nem sei se existe essas que nunca tiveram um momento de angústia na sua vida. Meus queridos, eu gostaria então de chamar a sua atenção para o versículo que nós lemos, né? No versículo 7. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Esta frase, ou essas duas frases, estão dentro de uma oração que o rei Davi está fazendo a Deus. Você pode depois ler com mais paciência o Salmo de número 86, e você vai ver que Davi, ele está vivendo um momento conflitante. Davi, ele está vivendo um momento realmente que eram momentos apertados. Por isso ele diz, né, que no dia da minha angústia, vamos parar com essa frase aqui, no dia da minha angústia. Eu quero reafirmar aqui, amados, todas as pessoas passam por dias de luta interior. Esta falta de paz dentro dela, essa perda do bom humor, essa dor que muitas vezes se manifestam sem ter assim uma causa visível, porque a angústia também produz dores,
produz dores musculares, dor no peito, dores de cabeça, indisposição no corpo, por se tratar de um sentimento que atinge toda a nossa área psicológica, que atinge toda a nossa percepção. E a angústia, então, ela é sofredora. Nós vamos ver daqui a pouco alguns exemplos, né, de personagens bíblicos que passaram por situações como esta. No dia da angústia, ou seja, o dia de medo, o dia de receio, o dia da insegurança. Neste mundo, existe realmente muitas situações de mal que nós não temos como evitá-lo. Eu acho que você que acompanha as ministrações que são feitas aqui, bem recentemente, foi ministrada aqui uma palavra no dia 19 e 20 de agosto, ministrado pelo obreiro Ricardo, e ele trabalhou nessa ministração a experiência de um homem que era muito bem sucedido, chamava Jó. E a história de Jó parece que ela é conhecida, né, em todas as esquinas. Quando se fala de Jó, parece que as pessoas todas são informadas, porque a experiência que esse homem teve, o homem que ele foi, um homem próspero, e a história diz, né, que na cidade onde ele morava, não existia necessitados, porque Jó, ele supria a necessidade do povo, do lugar onde ele morava. Mas um determinado dia, Jó começa perdendo as coisas de grandes valores na sua vida. Ele começa perdendo, e nessa primeira perda, ele perde os seus 7 filhos. Você já imaginou, meu irmão? Você que é pai, você que já teve a perda de um filho, eu acredito que é uma experiência, talvez a mais dolorosa, é um pai perder um filhinho, né? E Jó perde os seus 7, e num determinado dia, estava Jó lá velando os seus 7 filhos e sepultando os seus 7 filhos. Isto produziu com toda certeza uma angústia irreparável. Mas nós temos aqui, querido, um exemplo na palavra de Deus, e este exemplo eu quero trazer à sua lembrança, que é o exemplo do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que o Senhor Jesus experimentou seus momentos de angústia quando ele esteve no jardim do Getsêmani. Em Mateus capítulo 26, versículo 38, Jesus estava ali com os seus discípulos, que era a noite em que ele seria realmente tomado, onde ele seria levado para a tortura e por fim a sua morte de cruz. Jesus estava vivendo um momento de muita angústia na sua alma, e Jesus, lá em Mateus capítulo 26, 38, ele chama os seus discípulos, que vai com ele até um determinado lugar. Jesus manda que eles ficassem ali para velar com ele, porque a sua alma, a alma de Jesus, estava profundamente tomada de tristeza, tomadas de dor. E Lucas, o evangelista, falando deste mesmo dia, deste mesmo acontecimento, ele vai dizer em Lucas 22, 44, que o Senhor Jesus, na sua angústia, o seu suor se transformou em gotas de sangue. Nós conhecemos, né, das profundas angústias que os seres humanos podem enfrentar, aquele suor frio. Mas Jesus, ele foi muito mais profunda do que qualquer angústia que eu e você possamos enfrentar nessa vida, que levou o nosso Senhor a suar gotas de sangue. Jesus, nesta agonia, orando ao Pai. Lá em Hebreus, nós temos um texto tremendo, que vai dizer para nós, no capítulo 5, do versículo 7, vai dizer assim para nós em Hebreus: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas,
orações e súplicas a quem poderia livrá-lo da angústia da morte, que era o Pai. E a Bíblia diz que ele foi ouvido por causa da sua reverência. Jesus, ele não deixou de ir para a cruz, mas ele recebeu a força do Pai para encarar a cruz e ir até o fim, para chegar na palavra conclusiva de dizer: Pai, tudo está consumado. Mas o texto está dizendo para nós que no dia da angústia de Jesus, nos dias da sua carne, ele chorou, ele fez clamor com lágrimas. Jesus intensificou as suas orações, suas súplicas a Deus. E a palavra de Deus vai dizer que ele foi confortado. E a Bíblia vai dizer no versículo 8 de Hebreus 5, embora fosse o Filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. É bom você prestar atenção nessa expressão da palavra de Deus. Jesus se angustiou por causa de mim e de você, meu irmão. Jesus se angustiou por nossa causa. A angústia, a dor, as súplicas profundas do Senhor Jesus Cristo ao Pai para confortá-lo e ajudá-lo, foi porque Ele nos amou, Ele se entregou por nós, para passar por esse sofrimento, para poder nos garantir, querido, uma porta aberta de entrada e de retorno para o reino do Filho do seu amor. E Jesus, Ele passando por tudo isso, Ele foi aprovado e tornou o autor da salvação. Mas para quem que Ele se tornou o autor da salvação? Para aqueles que o reconhecem, para aqueles que lhe obedecem. Tem muitos que pensam: Jesus morreu para nós, para ser o nosso Salvador. É verdade, mas isso não significa, meu querido amigo, que a morte de Jesus Cristo, ela já te garante a tua salvação. A morte dele garante a paga do preço do valor da tua e da minha vida. Mas nós precisamos nos render a Jesus. Nós precisamos nos render e viver uma vida de obediência. Então, meu querido, o dia da angústia veio também para Jesus. Ela também vem para nós. Ela também vem para nós. E o que é que nós devemos fazer, meu querido, no dia da angústia? É correr para os braços daquele que pode nos livrar. Mas se eu não sei como ir para os braços do Pai, o único jeito para eu poder alcançar os braços do Pai é através da pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Meu irmão, é muito importante que saibamos estar preparados para quando este dia vier. O apóstolo Paulo, na sua carta em Efésios, no capítulo 5, Paulo tem uma palavra muito importante para nós. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, vai dizer assim para nós: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Meus queridos, este versículo nos chama a uma autoavaliação, como também a vida acompanhada, em que podemos pedir que outras pessoas nos ajudem nos nossos pontos fracos e nos nossos pontos fortes ou pontos cegos. E a advertência do Paulo é essa: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não viva, meu amado, uma vida despreocupada, como se nada estivesse te aguardando ali na frente.
O próprio texto está dizendo que os dias que nós vivemos são dias maus. E muitos sofrem na sua vida exatamente por ignorar a necessidade de uma vida vigiada, de uma vida diligente, sempre evitando o mal e também a aparência do mal, ou evitando também situações que podem culminar num momento de muita angústia para você. Oh, meu irmão, quantas famílias choram, a perda de um ente querido, porque não cuidando com a vida e com a sua maneira de agir, geram acidentes, tirando a sua própria vida e também comprometendo a vida de outros, pessoas que não têm cuidado na maneira em que vive, além de perderem a sua vida, faz os familiares sofrerem, se angustiarem, faz os familiares perder noites, dias e noites de profundas angústias nas suas vidas. Eis a razão porque Paulo está dizendo, né? Vede, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. E o versículo 16, Paulo ainda vai dizer assim: aproveite bem o tempo. Como que a gente pode aproveitar bem o tempo? Vivendo em temor diante do nosso Deus. Vivendo com temor e tremor diante do nosso Deus. Sabe por que é importante isso, meu irmão, minha irmã e meu amigo? Tomar esse cuidado? Querido, o mal está aí à porta. O dia da angústia pode bater na sua porta hoje, ou pode, quem sabe está até batendo, ou já bateu na porta da sua casa. Quantas pessoas angustiadas porque perdeu um membro da família, estão angustiados porque tem um membro da família que está doente, está acamado, estão angustiados porque um membro da família ou mais de um estão aí com a contaminação do Covid. São tantas as situações que vêm contra nós e que nós precisamos estar atentos. E se nós tivermos cuidados, se nós tivermos um andar cuidadoso, fazendo veredas direitas para os nossos pés, iremos nos guardar de muitas situações desagradáveis da nossa vida. Muitas coisas acontecem porque nós provocamos com o nosso andar tolo, com o nosso andar imprudente, com nossa falta de cuidado, com a nossa falta de cuidado no que falamos, naquilo que nós até pensamos, né? Todas essas coisas, elas podem ser uma porta que vai abrir um precedente para que a angústia toque na sua casa. Em segundo lugar aqui, queridos, nós temos uma alternativa louvável e correta para a gente proceder no dia da angústia. Qual é? É a parte final da primeira frase: clamo a ti, clamo ao Senhor. Muito bem, queridos, há muitos que no momento da angústia sabem onde buscar socorro, mas muitos não sabem. Há aqueles que desde cedo aprendeu a invocar o Senhor, aprendeu a buscar ao Senhor. Por isso que essas pessoas, mesmo que ela enfrenta angústia na sua vida, elas não se perdem. Mesmo que ela enfrente um momento de angústia na sua vida, ela sabe aonde achar o repouso, onde achar socorro para a vida dela. Porque ela aprendeu cedo na sua vida que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Mas aqueles que não aprenderam a confiar no Senhor, aqueles que não aprenderam a correr na fonte segura, aquele que não aprendeu que o nosso refúgio está em Deus, então ele busca, meu querido, essas pessoas buscam qualquer coisa para poder se livrar da sua angústia.
Ai, quantas pessoas, de acordo com o Salmo 20, versículo 7, elas saem à busca confiando em carros, em cavalos, elas correm atrás daquilo que não pode realmente trazer nenhuma solução para a vida dela. Ela não sabe aonde recorrer, ela não sabe aonde buscar defesa, onde buscar o auxílio no dia da angústia. Talvez está sendo a tua situação aí, você que está me ouvindo. Você está desesperado, você não come, não dorme, e também não deixa os outros dormirem. Estão todos preocupados com você, e você não sabe como correr aos braços do Senhor. Quando você tem alguém que teme a Deus, ou que busca a Deus, ela pode até te auxiliar numa intercessão, numa oração. Mas, meu irmão, a gente fica penalizado por pessoas que ignoram a busca de Deus. Elas vivem uma vida como se elas não tivessem que dar contas a ninguém. Só que enquanto as coisas aparentemente vai bem, está tudo bem para ela. Mas a hora que as coisas começam a apertarem, começa a ficar difícil, ela entra em desespero. Aí o que acontece? Qualquer indicação de busca para se livrar daquela aflição, ela vai. Ela vai construindo a sua vida naquilo que é madeira, naquilo que é feno, naquilo que é palha. Ela vai buscando se abrigar naquilo que é totalmente inflamável, que na hora do fogo só sobra cinza. Ela não aprendeu a buscar o que é valioso, o que é uma pedra preciosa. Ela não aprendeu a buscar o ouro, ela não aprendeu a buscar o bronze, ela não aprendeu a buscar naquilo que resiste ao fogo. E assim tem sido a vida de muitas pessoas. Aqueles que buscam e que conhecem o Senhor, conhecem o caminho de ir até o Senhor, que é Jesus Cristo. Ela constrói a sua vida fazendo uso de pedras preciosas, fazendo uso do ouro, fazendo uso do metal, que o fogo não vai consumir. Mas muitos, infelizmente, se apegam na madeira, na palha e no feno. E Paulo diz que no dia do fogo, no dia da aflição, a obra de cada um vai ficar revelada. Aquele que edificou a sua vida no que é precioso, nas coisas espirituais em Deus, vai resistir o fogo, vai resistir as angústias. Mas aquele que edificou a sua casa com madeira, né? A madeira é uma coisa linda, ela bem trabalhada se faz muitas coisas lindas, mas a madeira não resiste o fogo. A palha então nem se fala, né? Chama o fogo, e o fogo vem e rapidamente consome, sobrando a cinza. E a vida de muitas pessoas, diante de uma angústia, ela fica como cinza, ela não tem nada para oferecer, e também não sabe aonde buscar o que pode socorrê-la. Meu irmão querido, minha irmã, se você está vivendo essa aflição hoje, angustiada, ou por você, ou por um membro da sua família, minha irmã, corra para os braços do Senhor nessa tarde, corre para as mãos do Deus Todo-Poderoso, e você vai se sentir seguro, e você vai ver que nós temos sim alguém que cuida de nós. Deus, no Salmo de número 46, Davi vai dizer que Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, bem presente no dia da angústia. Não é um socorro perto, não, Ele é presente, Deus está ali, Ele está ali para livrar, para guardar e para nos manter existente, para que a nossa vida não desapareça. Davi também, numa outra situação, ele em guerra, no momento de aflição, Davi, as guerras daquela época,
se utilizava muito os montes, porque de cima do monte dá para se ter uma visão do exército inimigo embaixo, dá para saber se é um exército forte, dá para saber quais são as armas daquele exército. Quem está em cima do monte tem uma visão privilegiada para poder conhecer as bases do inimigo e também criar estratégias de ataque e ser um vencedor. Mas Davi chegou num determinado momento da sua vida, em um momento de guerra, que ele olha para os montes e ele pergunta: mas de onde me virá o socorro? Aí ele chega à conclusão que, para aquele tipo de guerra, o pico de um monte não era suficiente para garantir-lhe a vitória. Mas então ele olha além do monte, ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os montes. Ele olha para os montes, mas ele apela para o Senhor, que é o Criador do monte, que é aquele que não erra o alvo. Esta é a vantagem de quem vive para Deus, de quem vive em temor com o Senhor. No momento como este, no momento de aflição, ele não vai se desesperar. Ele não vai se angustiar ao ponto de perder o alvo e o equilíbrio. Ele não vai se perder. Ele não vai perder nem a paz. Ele não vai também perder nem o humor. Ele não vai perder a alegria. Por mais que seja intensa a batalha ou a angústia, ele não vai perder o equilíbrio, porque o olhar dele está acima das circunstâncias. E isto é glorioso. E em Provérbios 18:10, nós ainda temos essa palavra que diz que torre forte é o nome do Senhor. Para esta torre o justo corre, porque nela ele estará seguro. Você prestou atenção? O nome do Senhor é torre forte, ele é a sustentação de tudo, mas para nós vencermos as angústias da vida, basta clamarmos pelo nome do Senhor. O texto está dizendo que o nome do Senhor é uma torre forte para aqueles que correm para ela. Oh, meu irmão, vamos correr para a direção do nome do Senhor. Vamos ir na direção do Senhor. Vamos sair deste momento de sofrimento, deste momento de angústia. E a terceira parte da frase, que fala de uma gloriosa experiência, Davi diz assim, né, o versículo: na minha angústia, eu clamo a ti. Sabe por quê? Porque eu sei que tu me respondes. Quando Davi fez essa afirmativa, não era um primeiro momento na vida de Davi, meu irmão e minha irmã. Essa afirmativa de Davi, porque tu me respondes, isso já era algo de intimidade de Davi com Deus. Isso já era uma vida prática que Davi tinha com Deus. Ele tinha certeza que o Senhor responderia naquele dia, nessa batalha em que ele estava inserido ali, com aqueles gigantes. Davi disse: eu clamo a minha alma, na minha angústia, eu clamo ao Senhor, porque eu sei que Ele vai me responder. E Deus respondeu mesmo. Naquele dia, os gigantes foram mortos, os filisteus foram vencidos. Meu irmão, qual é o gigante que você precisa vencer agora? Quais são os inimigos filisteus que estão afrontando você, meu irmão? Hoje é um dia, este momento é um momento de vitória para a sua vida. Oh, meu querido, eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, esteja você de pé ou acamado, esteja você na condição em que você estiver. A minha expectativa, querido, é que você se levanta ainda hoje desta posição que você está, é que você se levanta, exercita a tua fé,
Põe-te em pé, meu irmão, porque o Senhor está presente para te levantar desta angústia, tirar você dessa situação de flagelo, te pôr de pé e você poder dizer, como disse o salmista: eu sei que Ele me ouve e Ele está me ouvindo. Meu irmão, isto é para quem aprendeu a invocar o nome do Senhor, isto é para aquele que aprendeu por já em experiência a sua vida. Este homem que nunca buscou ao Senhor, ele não conhece a fidelidade do Senhor, por isso ele tem maior dificuldade para poder clamar a Deus, porque ele não conhece a Deus. Essa é a tristeza que também bate em nosso coração, porque muitas pessoas sofrem por ignorância, e elas não acordam, elas não buscam a Deus. Meu irmão, arrependa-te, você que está numa situação aí, que nunca reconheceu Deus, arrependa dessa sua ignorância, se arrependa agora e volte para o Senhor. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida a partir de agora, deixa Ele mudar a história da sua vida, deixa o Senhor te alcançar agora, meu irmão, deixa o Senhor te levantar desse estado em que você se encontra. Meu irmão, o Salmo de número 34, versículo 15, diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Prestou atenção? Olha, eu vou repetir, porque é muito forte esta palavra. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Quem é o justo? Aquele que reconheceu seus pecados, aquele que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se rendeu a Ele, entregando a sua vida para Ele, confessando Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. É este justo que o salmista está falando. Não está falando daquela pessoa que se acha justa, porque diz: nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fez aquilo. Não é para você, essa palavra não está falando de você. Mesmo que você tenha, meu amado, eu posso estar falando com alguém que se considere uma pessoa tão boa demais, que nem precisa dar a vida para Jesus. Não caia nesse engano de Satanás. Essa expressão aqui é para aqueles que reconheceram Jesus. Os olhos do Senhor estão postos sobre a vida dele. Os ouvidos do Senhor também estão atentos e abertos ao clamor deste que reconhece o Senhor. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 12, ele vai repetir essa fala. Ele vai dizer as mesmas palavras e ele vai acrescentar dizendo assim, Pedro 3,12 diz assim também: os olhos do Senhor repousam sobre aqueles que o temem, e os seus ouvidos estão abertos ao clamor dos justos. E a parte final vai dizer: mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam o mal. Meu irmão, meu querido ouvinte, quem sabe agora essa palavra falou com você. O texto está dizendo que o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam o mal. E às vezes, meu irmão, quantas pessoas continuam na prática do mal, continuam fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, praticando uma vida de injustiça diante do Senhor. Aí depois ela vai orar ou pedir que alguém ore e nada acontece. Ela vai dizer que Deus não existe para ela. Deus existe sim, meu querido. O que Deus espera de você antes da sua cura e da sua libertação é que você seja salvo, que você se renda a Ele. O nosso Deus, Ele não deixa dúvida. Aqueles que obedecem e vivem para Ele, Ele tem um cuidado especial de Deus. Mas aqueles que têm a sua vida viradas contra Deus, a Bíblia diz que as pessoas que vivem assim, elas são inimigas de Deus. Entendeu? São inimigas de Deus. E nós precisamos sair da posição de inimigo de Deus. Você sabe que quem é inimigo é inimigo. E para eu ser amigo de Deus, eu preciso ir a Jesus. E através de Jesus, ir até o Pai. É assim, meu irmão. É assim. A Bíblia vai dizer para nós ainda, o último texto que eu quero citar aqui,
Em Isaías 59:1, o profeta vai falar pelo Espírito Santo que a mão do Senhor Deus, ela não está encolhida para que não possa salvar ou curar, ela não está encolhida. A mão do Senhor está estendida. Mas o versículo 2 vai dizer: mas os nossos pecados é quem nos afasta de Deus, de tal modo que não pode nos ouvir. Então o pecado é uma trave, o pecado é um paredão que se estabelece entre o homem e Deus. E o único que pode derrubar e quebrar este paredão é a ação do poder de Deus na pessoa do Espírito Santo, rompendo esse paredão. E esse paredão, sabe onde está? No coração do homem, está no coração da mulher. Esse paredão precisa ser quebrado, esse coração precisa ser substituído, o coração de pedra para um coração de carne. Um coração de carne está falando daquela pessoa que ela é maleável, que é tratável, que é de quebrantamento, que é de reconhecer a presença de Deus na vida dela. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você ainda quer continuar sofrendo? Eu quero te chamar, meu querido, eu quero chamar você, para você vir correndo aos braços do Senhor. É necessário, meu amado, que o povo de Deus aprenda, e que você aprenda a recorrer ao Senhor em tempos de angústia, para que no dia mau, no dia da angústia, se você corre para os braços do Senhor, você não vai ficar sozinho, e você vai vencer as dificuldades. Mas sozinho você não consegue. Você não consegue. Você não consegue com a sua bondade, com a sua religiosidade. Você não consegue por achar que você é uma pessoa boa demais. Eu creio em Deus. Meu irmão, não estou perguntando se você crê em Deus. Até o diabo acredita em Deus. A questão não é crer em Deus. A questão é receber Deus na sua vida. Porque na condição de crer, você pode até crer e não receber nada. Mas quando você recebe, você tem tudo. Tem muitas pessoas que vai até o nível do crer, mas não vai um passo a mais, que é o nível de recebê-lo como o único Senhor e Salvador da tua vida. Esse é um segredinho. Às vezes os pregadores até enfatizam errado: você tem que aceitar Jesus. Se você aceitar Jesus, tudo vai mudar. E a palavra de Deus está dizendo que a questão não é aceitar Jesus. Todo mundo aceita Jesus, com exceção de alguns imprudentes, alguns tolos, que a Bíblia fala, aqueles que... É o tolo que diz que não há Deus, não é o sábio, não é o inteligente. Quem diz que não há Deus, lá no Salmo 114, no Salmo 14, vai dizer que é o tolo que diz no seu coração que Deus não existe. É o tolo, não é o sábio. O sábio, ele tem a testificação no coração dele, e ele crê na existência de Deus. E eu quero dizer para você que crê no Senhor. Não basta você só crer, meu irmão. Você tem que se render, fazer dele o Senhor da tua vida, onde a tua vontade não pode ser mais a tua, onde os seus desejos não podem ser mais os seus. Tem que estar tudo de conformidade com a vontade de Deus. E isso é tão bom na vida da gente. E eu já ando com Deus há 49 anos, eu já ando com Deus. Eu posso te dizer, eu sei do que eu estou te falando, meu querido, eu sei do que eu estou te falando. Eu aprendi a ouvir a Deus desde o dia que eu recebi a Jesus no meu coração. Você quer saber quando foi, né? Foi dia 1º de maio de 1971, eu tive um encontro com Jesus Cristo, e eu era apenas de 11 anos de idade. Nunca me desviei do caminho do Senhor, nunca. A minha vida, desde que conheci a Jesus e o recebi, a minha vida é para Ele. Eu posso dizer de boca cheia que a coisa mais gostosa é estar em Deus e sentir seguro neste Deus. Hoje a minha confiança em Deus, ela é grande. Ela é grande porque eu conheço Deus. Eu sei quem é meu Pai espiritual. Eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é o Espírito Santo. É eles que me guiam. Eu dependo dele para tudo
tudo na minha vida. E eu quero dizer a você, meu irmão, você não tem como viver uma fé genuína e autêntica sem conhecer a Jesus. Porque sem conhecer Jesus você não vai ter uma fé. Você vai ter uma confiança, como todos dizem ter. Mas a fé é firme, a fé é um fundamento firme. A fé me leva a ver aquilo que eu não estou vendo, me leva a ter aquilo que eu ainda não tive. A fé é um firme fundamento daquilo que eu espero e a convicção daquilo que eu não estou vendo. Fé é isto. E Deus quer fazer você e todos nós uma pessoa que exercita a fé. E quando nós exercitamos a fé, meu irmão, com certeza nós vamos experimentar o excelente do nosso Deus. O excelente do nosso Deus. Ele tem excelência para nós. A Bíblia diz que a vontade dele para conosco é boa. A vontade dele para nós, ela é perfeita, ela é agradável. Sai deste mundo de sofrimento, meu irmão. Sai deste mundo de vazio. Vem para o mundo pleno. Vem para o mundo abundante. Este é o mundo de Deus. Este é onde o Senhor governa. Sai deste mundo vazio. Sai deste mundo de angústia. Sai dessa fragilidade, minha irmã. Levanta a tua cabeça, minha irmã e meu irmão. Levanta os teus olhos e olha acima do monte. Não olha só para o monte. Olha para cima do monte, você vai ver o que criou os montes. Aí, meu irmão, não tem para ninguém. Aí é você e Deus. A força do Senhor presente na sua vida, presente na minha vida. Por isso que estou aqui testemunhando e falando para você, meu irmão, no dia da minha angústia, eu clamo e eu sei que o Senhor me responde. Isso tem sido uma prática de vida na minha vida esse tempo todo. Meu irmão, nós estamos aproximando para um momento para a gente orar. Você que parou, teve esse cuidado de parar, para poder ouvir essa reflexão. Quem sabe você está nessa angústia. Eu quero, meu irmão, que você se posicione pela fé, aonde você está, pela fé. Põe-te em pé aí, faz cessar aí os movimentos dentro da sua casa, onde você está, e eu vou orar por você. Irmão, se você fizer essa oração comigo, você pode até repetir essa oração comigo aí na sua casa. Se você fizer essa oração de todo o teu coração, no final da oração, você vai ver que você já vai estar bem. É assim que eu creio. É isso que eu estou te dizendo aqui hoje. É assim que eu creio, meu irmão. Esteja então abrindo o teu coração agora. Amém? Leve a tua mão no coração. E ore assim: Pai maravilhoso. Eu quero, Senhor Deus, em nome de Jesus, me aproximar de Ti. Jesus abriu esse caminho, com a própria vida dEle. A Tua palavra diz, com o Seu precioso sangue, Ele abriu um novo e vivo caminho, que me dá acesso à Tua presença. Nesta hora, Pai, eu quero me humilhar diante do Senhor. Eu quero reconhecer, meu Deus, que não tenho te reconhecido como eu deveria reconhecer. Eu tenho te reconhecido, Deus, mas com reservas, achando, Deus, que a minha força também, ela é capaz de alguma coisa. Mas eu aprendi na tua palavra que o cavalo é vão na sua força. Ah, meu Deus, a força confiável é a tua força. Por isso, nesta hora, pela fé, meu Deus, eu me rendo ao Senhor, eu me rendo a Jesus Cristo, eu permito que o Espírito Santo envolva agora toda a minha vida. Eu me arrependo, meu Deus, dos meus descuidos, eu me arrependo das minhas negligências, eu me arrependo, Senhor, e eu confesso a Ti agora, ó Deus, os meus pecados, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que tem dado força para esta angústia perdurar na minha vida. Eu me rendo ao Senhor e peço perdão dos meus pecados, para que esta angústia perca força na minha vida, que volta o meu bom humor, que volta a minha paz, que volta a minha alegria, que volte a minha cura, que volte o meu
bem-estar agora. Em nome de Jesus, eu me coloco agora como um vencedor, como uma vencedora em Cristo Jesus, e eu declaro que este momento é o momento da minha cura, é o momento da minha libertação, é o momento para eu ficar curado, é o momento para eu poder ser totalmente sarado, e eu recebo a cura do Senhor, eu recebo o milagre do Senhor no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Eu declaro a vitória do Senhor Deus na minha vida a partir de agora. Oh Senhor meu Deus, muito, muito obrigado, porque o Senhor me ouve nesta hora, e eu quero dizer, meu Deus, como disse o salmista Davi, no dia da minha angústia, clamo a Ti, porque sei que Tu me respondes, e eu creio, Senhor, que o Senhor está me dando a resposta, em nome de Jesus. Amém. Oh, meu querido, você que orou comigo agora, você que orou, fez essa oração, você creu, eu quero agora continuar aqui orando, e você vai receber esta segunda oração que eu vou fazer por você agora, tá? Continue aí na presença de Deus. Pai, neste momento, Senhor, eu quero colocar diante de Ti, meu Pai, essas pessoas que acabaram de fazer essa oração comigo. Pai, eu faço uso da autoridade que o Senhor me deu, Pai, para pronunciar na vida dela a bênção do Senhor. Pai, a bênção do Senhor. Pai amado, essa pessoa, Deus, que ainda percebe, está insistindo, a dor no seu corpo e na sua cabeça, eu mando que essa dor que ainda persiste na vida desta mulher, que essa dor vá embora agora, em nome de Jesus. Receba, mulher, essa sua cura. Eu vejo uma mulher que está chorando, eu estou orando para que você fique livre dessa sua dor de cabeça agora, ou dor no seu corpo. Fica livre agora, eu te abençoo com esta cura e com este livramento do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero colocar, Deus, também diante de Ti, nesta hora, com todos que oram comigo, Pai, aqueles que estão internados, Pai amado, principalmente, Deus, por esta Covid, Deus, como no caso de Abigail Viana, Pai amado, João, ó Deus, ó Pai amado, Antônio, ó Pai, todos esses que estão, ó Deus, ocupando os leitos, ó Deus, dos hospitais na região noroeste e aqui em Umuarama, em nome de Jesus, nós quebramos a força deste vírus, nós quebramos a força deste mal na vida dessas pessoas, e que elas possam sair, que elas possam, meu Deus, sair livres, ó Deus, e com a vida poupada, e com a cura, e com o restabelecimento de todas as partes afetadas do seu pulmão, ó Deus, ou de qualquer outra parte do seu corpo. Pai, colocamos os demais com outras doenças, com outras enfermidades, que elas sejam saradas, que elas sejam curadas, que elas sejam alcançadas agora, com a bênção da cura, porque eu ministro cura sobre estas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Pai, também colocamos diante de Ti todos os pedidos de orações, Pai, que vieram para nós desde segunda-feira. Ó Deus, nós colocamos pedidos que estão chegando, Pai, que nós estamos orando aqui todos os dias na semana. Pai, nós liberamos sobre a vida de todos esses que estão representados por esses pedidos de oração. Pai, nós ministramos sobre elas a continuidade da vitória e da bênção do Senhor. Que a graça do Senhor nosso Deus seja abundante, Pai, na vida de todos que estão internados e daqueles que estão concordando comigo, Pai amado, naqueles que estão hospitalizados. Oh Pai, muito obrigado, porque nós podemos, ó Deus, sair deste culto em plena certeza de fé, que fomos ouvidos e atendidos pelo Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém, amém, amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus por esse tempo aqui na presença do Senhor. Meu querido irmão, lembrando, né? Não esqueça que domingo nós vamos estar aqui nas nossas reuniões celebrando ceia do Senhor, né? Então, garanta o seu lugar e vem estar presente aqui para participar. E com isso nós queremos então, em nome de Jesus, né? Agradecer ao Pai, ao Senhor por este momento juntos, que você tenha uma continuidade de semana abençoado, que o Senhor te dê muita graça, que o Senhor faça resplandecer sobre a tua vida o rosto dele, a glória dele, e que a paz dele seja árbitro na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.